Muito bem, palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quantos adoram a Deus por sua bendita palavra? Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, o Senhor sabe o quanto dependemos de Ti para trazer a Tua palavra. Senhor, que a partir deste momento, de modo muito especial, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nós, na transmissão da Tua palavra, a mente dos Teus filhos, com a capacidade de captar, e não apenas pela via do raciocínio, mas principalmente agasalhando a Tua palavra nos seus corações. Aqueles que nos acompanham pela internet, de igual modo, Senhor, nós Te pedimos este grande privilégio. Toca-lhes de maneira profunda através da Tua palavra, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, pois oramos assim no nome de Jesus, e o povo de Deus alegre e feliz diz, amém. Antes de se sentar, diga para a direita e para a esquerda: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Glória a Deus, glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Nós estamos dando início hoje a uma série de mensagens sobre o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você tem o mesmo apreço que eu tenho pelo Espírito Santo de Deus, mas quando falo no Espírito Santo de Deus, eu trago à memória uma pessoa muito querida, que está conosco constantemente, continuamente, em todos os momentos, nos ajudando, nos auxiliando, nos corrigindo, nos exortando, nos abençoando. Quantos louvam a Deus pelo Espírito Santo que nos foi enviado? Digam aleluia. Agora tenho percebido, e louvo a Deus que temos aqui alguns obreiros esta noite, sem nenhuma pretensão, mas o meu desejo é que em todas as igrejas, a DIG, em todas as congregações, este mês fosse dedicado ao estudo do Espírito Santo. E eu vou lhes explicar de um modo muito claro, muito direto, muito objetivo, como me é próprio. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que há dois caminhos distantes, no meio a uma bifurcação, e no que tange ao reconhecimento, à ação, ao trabalho do Espírito Santo. A internet hoje, ela está literalmente marcada, de forma muito bem definida, por pregadores tradicionais. Pregadores que são maravilhosos em termos de conhecimento da palavra. Os irmãos sabem que os presbiterianos, os irmãos sabem que os batistas, eles são muito dedicados ao estudo. E por isso, além do conhecimento da palavra, eles têm uma habilidade muito grande na transmissão, na homilética, na oratória, na capacidade de convencimento. E muitos assembleanos têm bebido desta fonte. Não vai nesta palavra nenhuma crítica. O que me trouxe preocupação, e entendo que seja o próprio Espírito Santo de Deus que trouxe isso à minha mente, é que nós precisamos orar como igreja para Deus levantar pregadores, ensinadores que acreditam no batismo com o Espírito Santo. Por quê? Apesar desses homens serem muito capacitados e terem conhecimentos profundos da palavra, todavia, eles não creem no batismo com o Espírito Santo. Eles não acreditam que a manifestação dos dons acontece ainda hoje. Eles não acreditam na variedade de línguas, eles não acreditam na interpretação das línguas, eles não acreditam na profecia, a não ser a seu modo, como entendem que a profecia
é a pregação da palavra de Deus. Você diz, pastor, mas qual é o problema? O grande problema, irmãos, é que o que sempre fez diferença entre uma igreja pungente, uma igreja abençoada, uma igreja dinâmica, uma igreja que assombra o inferno, é ela ter ou não a ação do Espírito Santo. Eu achei que se vocês dão um amém agora, mas tudo bem. O que faz um crente diferente de outro é a presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, se eu tiro o Espírito Santo do cenário, eu deixo um vazio que não pode ser preenchido por outra pessoa, outra criatura. Somente o Espírito Santo é que tem a capacidade de agir no meio da igreja, através da igreja, no coração dos crentes, salvando, curando, batizando, transformando, alimentando, levantando, fazendo o que há de melhor. É o Espírito Santo. Então é muito comum você ver uma igreja muito bem arrumada, muito bem ajeitada, a música é uma maravilha, as pessoas cantam, e quando cantam, praticamente não abrem a boca. Eu acho aquilo maravilhoso, pastor Wilson. Elas cantam assim, aquela coisa linda, e aquele silêncio. E às vezes, quando o pregador vem, ele vem com muito conhecimento, com muitas palavras, mas parece que falta algo. E esse algo que você percebe que falta é a unção do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus porque aqui é diferente. Aqui é diferente. O pessoal canta, às vezes a voz não foi educada em conservatório de música, o pessoal não canta dentro das notas, dentro da perfeição, mas se tem uma coisa que esse povo busca, é a unção de Deus. Aí é comum alguém estar cantando aqui e tem alguém chorando, tem outro falando em línguas estranhas. Você diz, aqui tem Deus, tem vida, tem unção. E eu venho esta noite, em nome de Jesus, dizer a você, não abandonemos os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Continue ouvindo outros pregadores, mas não extinga o Espírito Santo de Deus. A cada dia busque mais a Ele, dizendo, Espírito, não me deixe só. Você sabe que há umas fases da nossa vida que nós oramos mais do que outras. Isso é fato. Eu não sei se é assim com você. É assim com você também? Tem um momento que você ora mais, quando a aflição aperta mais, aí você ora mais. Mas eu estava me lembrando hoje, tirei o dia para ficar solto, não é? Ali meditando na palavra, falando com Deus, preparando. E eu estava me lembrando de um momento que eu ia para o jardim de oração e começava a orar, mas chegava um momento que eu já não dizia mais outras palavras. Eu só dizia assim, Senhor, que nunca falte unção sobre a minha vida. O óleo, a unção. Eu queria pedir a você para fazer essa oração essa noite. Diga, Senhor meu Deus, que nunca falte a unção do teu Espírito sobre a minha vida. Faça essa oração todos os dias, porque se lhe faltar tudo, mas você tiver a unção do Espírito Santo, você vai ter alegria, você vai ter fé, você vai ter paz, você vai ter ânimo, você vai ter esperança, você vai ter tudo, porque o Espírito Santo é este Consolador que o Senhor Jesus nos prometeu. Vamos ao texto, vamos à palavra. Pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, no seu livro sobre verdades pentecostais, ele cita 2 Timóteo, se você tem Bíblia aí, abra, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Enquanto você encontra, eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Perceba que no começo do versículo ele diz,
conserva o modelo das sãs palavras. Preste atenção aqui, por favor. Da mesma maneira que, por um lado, há o distanciamento do poder do Espírito Santo por pregadores letrados, por outro lado, há uma outra corrente de pessoas que buscam a manifestação do Espírito, mas desprovida da palavra. Olha como isto é sério. E não é de se estranhar que, às vezes, na internet, nós somos alvo de zombarias, de críticas. Por quê? Porque há pessoas, há grupos, há ajuntamentos de pessoas que se reúnem e, supostamente pela manifestação do Espírito Santo, têm um comportamento estranho, exótico, que fere os princípios da palavra de Deus. Qual é a nossa proposta hoje? A nossa proposta é não andarmos na frieza do discurso supostamente evangélico, nem tampouco no fanatismo desenfreado de alguém que não tem palavra. Qual é a proposta, pastor? É presença do Espírito Santo, mas dentro da palavra. Dentro da palavra. Olha o que ele diz: conserva o modelo das sãs palavras. Pastor Antônio Gilberto faz o seguinte comentário. Nesta passagem, Paulo, inspirado por Deus, instrui Timóteo a conservar o que recebera de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Muitos crentes em nossos dias têm aversão ao adjetivo conservador, associando-o a práticas extremistas e ao que chamo de fanatismo. Ser conservador não é ser fanático, nem viver em completo isolamento, nem tampouco opor-se a tudo que é novo. Deus, na verdade, nesses últimos dias, quer que conservemos o modelo das sãs palavras. Qual é a mensagem, pastor? Deus está nos chamando para a palavra. Deus está nos conclamando esta noite para nos debruçarmos dentro da palavra do Senhor, nos alimentando constantemente e compartilhando com outras pessoas. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste ou aprendeste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também eles ensinem a outros. Olha aqui, por favor. Sabe qual é a proposta do Evangelho? Você ouve, recebe a palavra, guarda no coração e compartilha. Presta atenção para isso. Olha a simplicidade. Não precisa malabarismos, não precisa complicações. Precisa apenas isto: receba a palavra, entenda a palavra e compartilhe a palavra com o outro. É isto que Paulo está dizendo. O que de mim, Timóteo, você aprendeu, confia a homens fiéis, a mulheres fiéis, para que estas comuniquem a outros. Eu vou, debaixo da liberdade que nosso pastor nos dá, eu vou me antecipar aqui e dizer aos irmãos que eu ando muito inclinado a propor aos líderes de ministérios grupos de estudo da palavra. Viu, pastor Rafael? Viu, irmã Aline? Viu? Viu, louvor? Grupos de estudos da palavra. E é mais ou menos assim. Eu vou me antecipar logo, que eu não sou baú, eu gosto de falar logo. A ideia é a seguinte: nós nos reunimos em um momento, eu não preciso mais do que 30 minutos. 30 minutos, nós compartilhamos uma palavra e distribuímos um esboço. Você reúne o seu grupo e compartilha com ele em casa, na praça, onde você quiser. Quem gostou dessa ideia aqui? Quem gostou dessa ideia? Olha, minha gente, eu quero ser fiel àquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu recebi uma mensagem expressa, e a gente sabe perfeitamente quando Deus fala. E eu ouvi claramente quando Deus disse: prepara a minha igreja na palavra para os tempos que estão chegando. Todo mundo sabe que o que está acontecendo no mundo é sinal de que Jesus está às portas, e você não pode ficar do lado de fora. O Espírito Santo está te chamando para a palavra. Firma os teus pés na palavra.
Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Bíblia é o nosso alimento, é o nosso alicerce, é a nossa fonte. Olha o que diz mais aqui, Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21 a 23. Ele diz: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Um dos descuidos dos nossos tempos, aliás, ao longo da história, quem é estudante de teologia sabe perfeitamente que os tratados sobre o Espírito Santo, eles só aconteceram muito tempo depois. Ou seja, sempre nós tivemos muitos estudos sobre Deus, sempre tivemos muitos estudos sobre Jesus Cristo, mas poucos estudos sobre o Espírito Santo. E é por isso, por falta de conhecimento, que algumas pessoas têm uma relação com o Espírito Santo divorciada da verdade. Eu gosto de chocar as pessoas com a palavra, porque quando falamos a palavra, eu não gostaria de dizer para você, aqui não tem, mas lá em Brasília tem, lá no Japão tem. Não, se fosse no Japão, em Brasília, eu estaria falando lá. Eu estou falando aqui, é porque a palavra é para você em primeiro lugar. É para esta igreja, sim, senhor. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê se Deus me fez assim? Né? Às vezes eu fico olhando um pregador aqui pregando vitória, vitória, vitória. Rapaz, me dá quase uma inveja. Eu digo, como eu gostaria de pregar assim, Senhor? Só melzinho para o teu povo, só coisa boa, é tão bom. Aí termina, todo mundo te abraça, fala, pastor, como é que eu estou? Oh, meu Deus, que mensagem linda, vitória, vitória, vitória. Deus abençoe e conserve assim, porque de vez em quando vem um pregador da vitória e aí dá um alívio para você. Mas eu passei 5 meses sem pregar, criatura. Então deixa eu falar um pouquinho para você o que está no meu coração. Amém? Posso falar mesmo? Então preste atenção para isso. Às vezes, há uma manifestação e você pensa que é do Espírito Santo, mas não é do Espírito, não. E eu já tive esse desprazer aqui, alguns anos atrás. Algumas pessoas caíram aqui, e supostamente falando em línguas estranhas, e tinha uma irmã líder de oração, e daqui eu olhei para ela e disse, aí, olha, isso aí, não é o Espírito Santo, não. E ela olhou para mim como se dissesse, pastor, como é que eu vou fazer? Eu digo, quando levantar, bota a mão para você ver. E aí, pá, aqui, orando, oh, glória a Deus, e tal, e tal. Quando eu olhei, a pessoa levantou. Quando levantou, ela disse, oh, meu Deus, está olhando para mim. Eu digo, bota a mão, irmã, repreende. Quando botou a mão, o bichão entortou a mão para trás. Aí você diz assim, que novidade é essa? Você sabia que Satanás, uma das características, uma das particularidades dele é ser enganador? Ou você não sabe disso? Você não sabe que ele é mentiroso? Sim ou não, meu povo? Sim ou não? Então, entenda uma coisa. Pessoas que não têm Bíblia correm um sério risco de confundir uma manifestação que supostamente entenda ser de Deus, mas como não tem o crivo da palavra, acaba confundindo. Agora, crente com o coração cheio da palavra é crente cheio do Espírito Santo. E crente cheio do Espírito Santo não é enganado por nada e por ninguém. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Olha o que Paulo diz. Ele diz mais assim, um dos descuidos, falando ainda de 1 Tessalonicenses 5, 21 e 23, é a falta de ensino sobre o Espírito Santo. Se não temos o estudo, não sabemos como tratá-lo. Como é que a teologia sistemática chama, no seminário, quando a gente estuda, tem os estudantes de teologia sistemática, como é que chama a doutrina do Espírito Santo? Ela tem 2 nomes.
O primeiro é paracletologia. O segundo é pneumatologia, a mesma coisa. Paracletologia vem de paráclito, que quer dizer ajudador, auxiliar, advogado, consolador. E ainda, por paralelismo, aquele que está ao lado de para ajudar. Guarde essa informação. Outra informação, nós temos a pneumatologia. Pneuma, todo mundo sabe que significa vento, ar, sopro. Por exemplo, pneumonia. Daí vem a origem. Quando você fala pneumatologia, é o estudo do Espírito Santo, porque simbolicamente o Espírito Santo é comparado ao quê? Sopro. É o ruach em hebraico. É o sopro, é o vento do Espírito. Olha que coisa interessante isso. Agora, note bem, se eu entendo que o Espírito Santo é um ajudador, é o consolador, é o outro advogado, eu preciso deixar bem claro na minha mente que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, escute isso. Se eu estou aqui e digo, pastor Luciano, por favor, fique em meu lugar e continue aqui. Ele só pode fazer isto por quê? Porque é uma pessoa. Eu vou exagerar um pouco para você entender. Eu não posso puxar um jarro desse e entregar o microfone. Eu não posso puxar uma fossa e entregar o microfone. Do que o senhor está falando? Eu estou falando do texto que nós lemos no início. Jesus está se despedindo dos discípulos. Imagine o chororô. O texto não diz, mas eu posso imaginar. Se eu tivesse ficado com Jesus 3 anos, e agora ele está dizendo que vai embora. E eu estou dizendo, o que vai ser de nós? Os discípulos estavam angustiados, estavam preocupados. Enquanto Jesus estava com eles eram fortes. Jesus estava com eles podiam vencer o mar. Jesus estava com eles, venciam as tempestades. Jesus estava com eles podiam vencer os escribas, os fariseus, as autoridades. Eles tinham autoridade, mas agora Jesus está indo embora. Aí Jesus entra com essa palavra. Ele diz, não fiquem tristes não, porque eu vou para o meu Pai. E indo ao Pai, me deixe parafrasear, eu enviarei o outro, diga comigo, o outro Consolador. Olha que coisa extraordinária. Os discípulos tinham Jesus em carne e osso do seu lado. Mas Jesus está dizendo agora, eu vou, e uma vez que eu estou indo, eu vou enviar outro Consolador. Ela é de outra estirpe, é de outro modelo, vai agir de outra forma. Como assim, Senhor? O Espírito Santo virá e estará convosco e em vós para sempre. Isso é tremendo. Eu não sei se você é assim, mas quando você tem um amigo de verdade, quando você tem uma amiga de verdade, tudo que lhe acontece, você quer conversar com ela. Você quer conversar com ele. Você pede ajuda. Você compartilha. O que Deus traçou na sua palavra é que, da mesma maneira que os discípulos se relacionavam com Jesus, Ele quer que nós nos relacionemos com o Espírito Santo. Porque Ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Preste atenção para isso, porque é muito interessante. Algumas pessoas não têm um entendimento e elas acham que o Espírito Santo é uma força. Elas acham que o Espírito Santo é uma força tão forte que quando entra na pessoa, ela perde os sentidos. E aí começa a correr, voar nas travessas, nas madeiras, rodar igual um peão. E diz que é? É o Espírito Santo. Não. 1000 vezes não. Eu vou antecipar e vou dizer para você. Quem corre é a pessoa. Quem roda é a pessoa. Se for o Espírito Santo. Se for o Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo, sendo uma pessoa e sendo educado, ele não bloqueia a sua mente. Se uma pessoa se levantar, falou em língua estranha, rodou, pulou, e aí quando ela levantar, ela disser para você, o que eu fiz? Pode botar a mão que é demônio. Pastor, seja mais claro, serei.
O Espírito Santo não anula a personalidade de ninguém. Quem faz isso são demônios. O Espírito Santo não te deixa fora de si. Pastor, e nos arrebatamentos? Até no arrebatamento, você sabe onde está caminhando, sabe o que está vendo, sabe onde está andando, sabe perfeitamente. Preste atenção para isso, porque são ensinamentos práticos. Quem sabe você diz, pastor, eu recebo uma visitação todo dia, e quando eu acordo, eu estou lá perto do fogão, e estou meio zonzo e tudo, meu irmão, vem para cá. Chama as irmãs, chama os obreiros, bota a mão na sua cabeça para orar, porque isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o outro Consolador, ele é ajudador, ele é amigo, ele é companheiro, ele é respeitador. Pastor, o que é que caracteriza uma pessoa? Como é que eu posso dizer, este ente, este ser, é uma pessoa? É a capacidade que ele tem de pensar, é a capacidade que tem de se emocionar, e é a capacidade que tem de querer tomar decisões. Você quer dar uma passeada comigo na Bíblia, sim ou não? Você gosta de Bíblia? Mas gosta mesmo? Então, se você for rápido de endereço aí na palavra, você vai me acompanhar agora. Se uma pessoa ela tem essa capacidade de pensar, de sentir, de falar, uma das maneiras de observarmos se o Espírito Santo é uma pessoa é olhando isso na Bíblia. Então vamos dar uma passada rápida aqui. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ensina e faz lembrar. Você pode dizer isso comigo? O Espírito Santo ensina e faz lembrar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, nos diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Enquanto você encontra 1 Coríntios 2 e 13, você vai encontrando e vai me ouvindo aqui. Nós não sabemos mais, nós não aprendemos mais, nós não crescemos mais, porque não pedimos a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia é o único livro do mundo que você pode lê-lo, pode estudá-lo, com a companhia do autor, do inspirador, que é o Espírito Santo. Você abre a Bíblia e diz: Espírito Santo de Deus, o Senhor inspirou esse livro, vem agora e ilumina minha mente, me faz entender a tua palavra. É por isso que às vezes você está lendo o texto sagrado e de repente aquilo salta aos seus olhos, você recebe o impacto da palavra e você é renovado por Deus, porque o Espírito Santo aplicou aquela palavra. 1 Coríntios 2,13 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Olha aqui, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Não, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O crente carnal, ele entende de carne. O crente carnal entende de filme. O crente carnal, que é só carnal, ele entende de novela. O crente carnal entende de Netflix. Você pergunta qualquer coisa da Netflix, ele sabe. O crente carnal entende muito bem de futebol. Não estou dizendo que seja pecado aqui. Mas eu estou dizendo que, se eu não equilibro a minha vida, a minha cabeça vai ficar cheia de vídeos. A minha cabeça vai ficar cheia de outras coisas, mas não terá Bíblia. E o Espírito Santo trabalha com Bíblia. Não foi essa turma aqui, não. Foi uma turma muito antiga. O pessoal fazia o louvor. E toda a vida eu fui essa pessoa que faz esse trabalho, que não é muito agradável. Para vocês cantarem e o Senhor receber, precisa ler Bíblia, precisa orar. Graças a Deus que Deus nos deu a Letícia, né? De vez em quando eu vejo lá ela chamando. Tem jejum amanhã, tem oração amanhã. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas eu me lembro muito bem de um irmão aqui, e ele queria fazer aquela coisa de conversar. Que coisa ruim é quando o pregador, igual eu aqui estou falando, quero cantar. E eu não fui talhado para isso. E coisa ruim é quando o pessoal do louvor quer pregar.
Fica um negócio terrível. E é pior ainda quando querem citar versículos que não tem na Bíblia. E o irmão está aqui com o microfone na mão, e aí me saiu com um versículo. E tinha um pastor do meu lado, muito querido, de um humor muito fino. E ele olhou assim para mim e falou, esse não está, né, pastor? Eu falei, está não, querido, não está na Bíblia, não. Tem crente que vive citando, faz a tua parte que eu te ajudarei. O cair é do homem e o levantar de Deus, como diz São Malaquiel. Por quê? Porque não conhece Bíblia. Pastor, do que o senhor está falando, pastor? Eu estou dizendo para você claramente que chegou o tempo que ou você mergulha na palavra e na unção do Espírito Santo, ou você não vai aguentar. A Bíblia. Ou você mergulha ou não suporta. Os tempos que estão chegando são tempos difíceis. E nós precisamos de Bíblia. Não estava aqui na programação, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Tem muita gente sofrendo nesse tempo. Nós temos atendido pessoas com problemas psicológicos, problemas de depressão, tristeza profunda, desgosto pela vida, os problemas mais variados. Resultado deste período de quarentena. Aqui não estou entrando no mérito da questão, se deveríamos ou não deveríamos. O que eu estou dizendo é que há muita gente sofrendo aqui. Eu estou com uma mensagem preparada, a mensagem preparada no Salmo 42, para abordar essa questão de modo direto. Mas lhe antecipo algo. Durante este período da pandemia, a população brasileira tomou mais Rivotril do que o equivalente a um ano. 56 milhões de comprimidos de Rivotril. Eu estou só dando um toque, isso vai ser material para uma outra mensagem. Pastor, o que é que tem a ver o Rivotril com a mensagem aqui? É que as pessoas que eu atendo, geralmente eu pergunto, você tem lido a Bíblia com frequência? A maioria diz não. Você tem a Bíblia de cor, algum versículo? Não. Nunca leu. Ô, meus irmãos, Deus sabe o peso que eu sinto na minha alma quando eu falo disso. Mas nós nunca tivemos uma geração com tanto acesso à palavra que lê tão pouco a Bíblia. Satanás é um estrategista. Ele nos cercou de todo o conforto, nos cercou de todas as artimanhas. Hoje você pode não ter dinheiro para fazer a feira, mas tem um celularzinho. Outro dia eu falei com a irmã, ela disse, fulano de tal tem um iPhone 11 e não tem o 12 porque não saiu ainda. E eu fiquei assustado porque uma pessoa para ter um equipamento de quase 10 mil reais precisa ganhar muito bem. A pessoa pode não ter dinheiro para outra coisa, mas arruma dinheiro para o celular. E é muito bom o celular. O problema é que tem muita gente que perdeu o rumo, perdeu o caminho por causa do celular. E não fique triste comigo, porque eu só estou falando isso autorizado por Deus e porque Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E Ele está falando contigo. Volta-te para Deus esta noite. Volta-te para Deus esta noite. Começa a buscar o Senhor e diz, Senhor, eu me arrependo. Eu me humilho diante de Ti. Eu não tenho lido a palavra como deveria. Eu não tenho orado como deveria. Mas eu quero mudar a partir de hoje. Faça isto em nome de Jesus. Olha aqui, meus irmãos. Quando a tua mente está cheia da palavra, qualquer seta, qualquer palavra negativa, você rebate com a palavra na hora. Você sabia que é uma arma poderosa? Eu olhei para o irmão outro dia e eu notei que ele estava emborcado.
Sabe quando a pessoa está emborcada, você nota que emborcou? E isso pode acontecer com qualquer pessoa, não vai aqui nenhuma crítica. Isso pode acontecer. Mas eu disse para ele, enche o teu coração com a palavra. Alguém disse para você, o diabo vai te acertar. Você diz na hora, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Você vai fracassar. Não vou fracassar, porque a Bíblia diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Você está com gente triste, amargurado, deprimido, está tomando remédio. Você diz, não, eu estou lançando sobre a cruz de Cristo toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, eu não temo nada, nenhum mal vai me atingir, porque Deus é comigo. Se rebate com a palavra na hora. Alguém chega para você e diz, olha, eu estou percebendo que você está com gente que vai morrer, sabia? Você rebate na hora e diz, não morrerei, mas viverei. Oh, glória! Eu vou viver para contar os mistérios de Deus sobre a face da terra. Levanta essa tua mão e glorifica o Deus eterno. Diga, eu estou vivo para a glória do Senhor. Aleluia! Eu estou olhando aqui, meus irmãos, estou vendo um povo forte, um povo abençoado, um povo que vai correr para os pés do Senhor e para a Bíblia Sagrada e vai se fortalecer a cada dia, e o Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele é uma pessoa. O Espírito Santo fala. Atos 8:29, disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Em Atos 13, versículo 2, diz, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Olha que extraordinário isso. O Espírito Santo toma decisões. Atos 15:28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. O Espírito Santo, ele pode se entristecer. Olha o que diz Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, eu poderia ilustrar aqui e dizer para os irmãos, sabe a tristeza que o Espírito Santo tem quando nós deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus? É semelhante à tristeza de um pai que vem para o templo, para a igreja, e chama um filho, uma filha, que já tem maioridade, e ele diz para o pai, pai, eu não vou, hoje eu vou dar uma saída, e não tenho horas para voltar. Imagina como vem o coração do pai para o templo. Triste, abatido. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando nós desagradamos a Deus, Ele se entristece. Ouça, quando você for fazer algo, não pense assim, papai não está vendo, mamãe não está vendo, pastor não está vendo, fulano não está vendo. Pense, o Espírito Santo está vendo. E olhe, se você desagrada o Espírito Santo, pouco importa o restante. Agora, se você agrada o Espírito Santo, aí você está bem, porque você está agradando a Deus. Quem está entendendo a palavra, diga aleluia. O Espírito Santo, ele pode ser ultrajado, ele pode ser afrontado. Como, pastor? Hebreus 10:29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que ultrajou o Espírito da graça. É possível mentir ao Espírito Santo. Você sabia disso? Que é possível mentir ao Espírito Santo? Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Aquela história de Ananias e Safira. Pedro diz, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E ele completa dizendo, não mentiste aos homens, mas a Deus.
Olha que forte isso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito pode proibir ou evitar discurso e planos humanos. Onde está, pastor? Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Deixa eu parar aqui para dizer uma coisa para você. Olha aqui, eu não vou me estender porque nós pretendemos continuar falando do Espírito Santo quanto tempo Deus nos orientar. Mas preste atenção para isso. O Espírito Santo é tão real e é tão extraordinário e é tão zeloso que algumas pessoas desenvolvem uma intimidade com ele a ponto de não fazerem nada sem a liberação do Espírito Santo. Eu ouvi recentemente o testemunho de um irmão, e eu não estou dizendo a ninguém que faça isso, isso é uma particularidade, é algo dele, desse irmão. E todos os dias, quando ele acorda, ele ora e se senta à beira da cama e fica esperando a direção de Deus sobre o que ele há de fazer naquele dia. E certa feita, ele foi incomodado pelo Espírito Santo logo cedo, de levar uma mensagem para um pastor muito conhecido, um pastor famoso. E ele ligou para aquele pastor e disse, eu tenho uma mensagem de Deus, disse, não dá para falar pelo telefone. Ele falou, não, tem que ser pessoalmente. Ele disse, mas eu estou viajando agora, e você tem como me encontrar no aeroporto? E ele disse, tenho. E aquele pastor pensou, deve ser algo muito importante para ele ter que falar pessoalmente. E ele foi até o aeroporto. Quando chegou lá, ele disse, pois não, o que o senhor tem para falar? Ele disse, eu vim aqui dizer para o senhor que a partir de hoje, o seu ministério está ganhando uma nova dimensão. Deus vai te usar de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa. O pastor contou depois que, ao ouvir aquilo, pensou consigo, mas ele não poderia dizer isso por telefone? Só para dizer que Deus vai me usar mais, vai me abençoar? Mas enquanto ele pensava assim, aquele irmão abriu a boca e disse, e Deus está dizendo para você que dá 3, dá 4 e dá 5, ele cuida. Ele disse, como assim? Ele disse, Deus falou que dá 3, dá 4 e dá 5, ele cuida. Eu não sei o que é. Aquele pastor foi comovido e disse, há uns anos atrás, eu fiz uma cirurgia na coluna. Na 4, na 3 e na 5. Irmãos, quem conhece as coisas, quem conhece a não ser o Espírito Santo de Deus? Mas não parou aí não, ele agradeceu, viajou, e aquele irmão disse, aquele irmão que havia entregado a mensagem, ele disse, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não posso pegar voos muito longos, eu não posso me agachar, eu tenho dificuldades ainda como resultado disso, mas eu recebo a palavra. E aí passou um tempo, e aquele pastor disse que estava em determinado lugar, e quando ele se agachou para pegar uma coisa, o irmão que o conhecia levou um susto, e disse, pastor, não faça isso, como é que o senhor vai se levantar agora? Porque já o conhecia profundamente. E ele se levantou normalmente, e ele percebeu uma coisa, que a partir do momento que Deus usou aquele irmão, ele não sentiu mais nada na coluna. Será que você pode se levantar, aplaudir ao Senhor, exaltar a Jesus, porque Deus quer agir no nosso meio. E Ele quer agir de maneira tremenda através do seu Espírito. Você entrou aqui e eu não sei nada da sua vida, eu não sei nada da sua intimidade, mas o Espírito Santo de Deus, que perscruta o nosso interior, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe se você está enfermo ou enferma, Ele sabe da sua necessidade. E eu gostaria, enquanto cantamos uma canção, de oferecer a oportunidade a você, que entrou aqui e ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus,
venha entregar a vida a este Jesus. Venha receber este Espírito Santo maravilhoso, que nos sonda, que nos conhece, que conhece o nosso interior. Você que está afastado, afastada dos caminhos do Senhor, volte para Deus. Enquanto cantamos, saia do seu lugar, nós estamos aguardando a sua decisão. Há um doce Espírito aqui. Oh, aleluia. Há um doce Espírito aqui. Já temos a primeira vida, já temos a segunda vida, já temos a terceira vida. Aplauda o Senhor, exalte a Jesus. De amor, eu sei que há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito em mim. Nós estamos aguardando a sua decisão. Venha entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Em mim, um Espírito de paz, um Espírito de amor. Eu sei que há um doce Espírito em mim. Há um doce Espírito em ti. Há um doce Espírito em ti. Um Espírito de paz, um Espírito de amor. Eu sei que há um doce Espírito em ti. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Nós temos aqui 3 vidas preciosíssimas. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, exaltando, bendizendo, glorificando o nome de Jesus. Vamos orar por estas vidas. Estenda as mãos. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor. Aqui estão 3 vidas preciosíssimas diante do teu altar. Nós pedimos, ó Deus amado, perdoa os seus pecados e escreve os seus nomes no livro da vida. Firma-os na tua casa, firma-os na tua palavra. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando cada irmão, cada irmã. Ajuda-nos a mergulhar na tua palavra e aprofundar-nos no rio do teu Espírito. Nós oramos assim no nome de Jesus, e o povo de Deus alegre e feliz diz: amém.